Boa tarde a todas, estamos no capítulo 11 do Tânia. Hoje a gente vai falar sobre o Rashá. Até agora a gente falou sobre o Tzadik, a gente vai agora para o outro extremo e a gente vai falar quem é a pessoa que de vez em quando não consegue se aguentar, não consegue superar todos os desafios, não consegue resistir à tentação e de vez em quando dá uma caidinha. Isso é o capítulo 11 do Tânia, que é o extremo oposto do capítulo 10, que é o tzadik, nem chance disso acontecer tem, como a gente falou, porque ele nem chega a ter vontades negativas. E no capítulo 12, só para você já introduzir, aí a gente vai começar a ver o principal, que é o Benoni, que é a pessoa que tem vontades, mas consegue se controlar. Mas primeiro a gente tem que entender o Rashá, e como eu falei semana passada, quem dera que nós sejamos Rechaim racídicos, pelo menos. Quer dizer, a pessoa ela cai de vez em quando, mas pelo menos ela sabe como enfrentar a luta de uma forma com alegria, que aí ele tem muito mais chances, pelo menos, de ganhar. Vamos fazer um lechaim com café, só para manter a tradição. É um capítulo relativamente curto, então eu vou tentar estudar ele inteiro hoje, mas tudo depende das surpresas que a Hashem manda pra gente no decorrer do capítulo. Perek Yudalef, capítulo 11, eu vou começar a ler palavra por palavra. Vezeleu matzeh, Deus fez dois lados da mesma moeda. Dois opostos. Tudo que ele fez para um lado, ele fez para o outro. Então ele fala, Urashá vetovlo, seria o Urashá incompleto, não é o Urashá total, é o Urashá que tem bom dentro dele. Ele é o oposto do Tzadik veralo, que é o Tzadik incompleto. Ou seja, o bem que tem na alma dele, na alma divina que está no seu cérebro e do lado direito do coração, está entortado e anulado perante o mal das cascas que estão do lado esquerdo do coração. E isso também se divide em dezenas de milhares, ele fala de níveis diferentes, em quantidade e qualidade da anulação e do entortamento, existe essa palavra? Em hebraico, kafuf, é isso? Do bem perante o mal, Deus nos livre. Então, lembra que a gente explicou que o tzadik incompleto, ele tem mal, só que o mal está dormindo dentro dele? O Rashá incompleto seria mais ou menos assim também. Normalmente ele se comporta mal. E a gente vai ver que não é tão grave ser. Eu não estou querendo falar para ninguém ser Rashá, mas a gente tem que se acostumar com a ideia que normalmente quem está agindo na gente é a nossa alma animal, tá bom? Isso é o normal. Não precisa ficar assustado com isso, porque a gente é reacionário por natureza. Se você não fizer um trabalho interior para não ser assim, o normal é que você vai... E aí vai dependendo da natureza de cada um. Mas o normal, a pessoa nasce Rashá. Isso é uma coisa para a gente entender, sério? Se você vai só seguir seus instintos de sobrevivência, de comida, de bebida, de prazeres, normalmente a pessoa vai... então ele não tem bem? Ele tem, só que o bem está escondido lá dentro. Por isso ele fala, a maioria das pessoas são Rashá vetovlo. Ele é um Rashá, mas ele tem um bem escondido. Então ele começa a dar alguns exemplos. Tem uma pessoa que a anulação e a diminuição, digamos assim, do bem perante o mal é muito pouca. E mesmo assim, não é sempre, não é constante. Ou seja, de vez em quando, o mal dele supera o bom dele, conquista o corpo dele, que é a cidade pequena, como a gente deu o exemplo antes, são dois reis que estão guerreando por uma cidade, mas não o corpo inteiro, apenas um pedaço do corpo, para que aquele pedaço do corpo escute a sua ordem e vire uma carruagem e uma roupa para ele se investir uma das suas três vestimentas, que são pensamento, fala e ação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então ele começa a dar exemplo. Por exemplo, na ação, fazer pecadinhos leves, assim ele fala, aveirot kalos. O que é pecadinho? Ele não vai fazer um pecado que a Torá considera que tem pena de morte, que é uma coisa muito grave. Não, ele vai fazer pecados de leve, não graves, Chas v'Shalom. Ou na fala apenas. Talvez ele vai falar... Ele fala, não vai falar Lashon Hara, ele vai falar Avak Lashon Hara. Sabe que no Shulchan Aruch ele traz uma categoria que na maledicência, quando você fala mal de alguém, tem gente que não fala diretamente mal de alguém, mas fala assim, sabe aquele cara lá? Você só dá uma dica, assim. Ou às vezes a pessoa ela fala bem, que na verdade com a intenção mal, sabe? Tipo assim, você vai lá e fala uma coisa boa porque você sabe que todo mundo vai cair em cima. Então tem várias Lashon Hara indireto, então ele fala, um cara que faz um Lashon Hara bem de leve. Ou leitzanut, às vezes ele faz palhaçadas que acabam tirando um clima sério, sei lá, de algum ambiente que estava mais sério e coisas parecidas. Não com intenção de animar as pessoas, mas com intenção, digamos assim, de dispersar, de atrapalhar alguma coisa. Ou apenas do pensamento.
Pode ser apenas um pensamento. Hirhurei haverá. Agora eu vou falar um conceito que ele realmente valeria a pena uma aula inteira, mas vamos ver quanto vai demorar porque apareceu aqui. Pensamentos de pecado que são piores que o próprio pecado. Ele fala aqui. Isso é uma frase do Talmud, tá bom? Por que o Talmud fala que pensamentos de pecado são piores que o próprio pecado? Claro que se você vai pegar literalmente na Torá, transgredir a coisa é pior do que pensar. Porém, psicologicamente e emocionalmente falando, às vezes acontece que um cara esbarrou num pecado. Ele estava vivendo, ele estava alegre, ele estava fazendo aqui do chá dele, tudo bonitinho, mas aconteceu uma tentação muito grande, o cara tropeçou, caiu, levantou, tá bom? Tem pessoas, o contrário. Talvez o cara ficou 10 anos sem tropeçar, mas só pensava naquilo, como se fala em português. Não, é uma coisa importante para se discutir. Você está entendendo? Porque assim, é uma coisa que é muito viável de acontecer no mundo religioso, por exemplo. Sério? Porque a pessoa fala assim, ó, não vou chegar a transgredir. Mas justamente porque ele não transgride, talvez ele pense muito mais. Eu não estou falando que é uma regra fixa, mas se ele não colocar a cabeça muito forte em outras atividades, outras coisas, é claro que isso vai acontecer. Então isso já é uma frase do Talmud, pensamento, isso não é uma desculpa para pecar, para deixar bem claro, mas é muito interessante como pensamentos de pecado podem levar a pessoa a ter dúvidas na fé e dúvidas de Deus, porque está mexendo com o cérebro. Entendeu? Quer dizer, são minhocas que vão entrando na cabeça da pessoa, talvez ele fique muito mais longe, às vezes, do que um cara que pecou na prática. Que pecou e levantou. Algo para se pensar. Por isso é bem parênteses, exatamente, mas ele é uma coisa que vale a pena em algum momento a gente entrar mais profundo, mas vamos continuar agora o capítulo. Agora ele fala, e mesmo que ele não pensou em pecar na prática, não é que ele pensou e começou a planejar como ele vai pecar, porque aí já é uma coisa muito prática. Não. Ele só imaginou, e o Alter Rebbe, por isso eu falei sempre para vocês, a Torá, ela não tem censura. Isso é uma das coisas mais interessantes. Às vezes, para uma certa idade, você tem que fazer censura. Mas o Talmud, o Tânia, Hassidut, Kabbalah, fala de tudo. Então aqui ele fala, às vezes a gente fala, não, estamos falando aqui de Tzadikim, da época do Alter Rebbe, que eles estavam em outro... Os mecanismos eram outros, talvez era mais difícil até acontecer os pecados na prática, mas o Yetzer Hara era o mesmo. Então ele fala o seguinte... Por exemplo, alguém que está pensando em um homem e uma mulher se relacionando, que hoje em dia, graças à internet e outros meios, é uma coisa muito fácil, até das crianças e todo mundo ter acesso. Mas isso é uma coisa que a Torá advertiu muito, de não ficar nem pensando nisso, entendeu? Porque às vezes, é isso que eu estava querendo falar, porque isso aqui às vezes acaba ocupando a mente da pessoa e polui completamente. Então ele fala que a pessoa transgride uma advertência da Torá, que está escrito na Torá, Venishmarta mikol davar ra. Você deve se cuidar de qualquer assunto negativo. E os sábios do Talmud interpretaram que você tem que se cuidar até o pensamento. Por isso muita gente pensa assim, só não pode olhar para não fazer, mas se você olhar e não fazer, não tem problema. Então, fora que uma coisa leva a outra, mesmo que não levar. O fato da pessoa ficar com isso na cabeça dele, óbvio que modifica completamente a forma dele olhar a vida, dele olhar as pessoas e etc. Então, uma coisa que... Isso está falando de pensamentos mais compulsivos, né? Sim, seria uma... Aqui ele está falando... Ele falou bem... Ele fala que são... Deixa eu explicar. Aqui ele falou mais especificamente de pensamentos sexuais, como deu para ver. Mas, né, porque ele falou isso aqui. Mas, claro que quando a gente fala pensamentos negativos, inclui, por exemplo, ódio de outra pessoa, nervosismos, entendeu? Qualquer pensamento... Não, porque cada um mexe uma coisa. Tem gente que o problema dele não é assuntos, como você falou, tão compulsivos, mas o negócio é assim, tudo ele olha negativo. Vamos pegar assim, uma pessoa pessimista. Também não é culpa. Ele nasceu com essa natureza, ou ele foi educado assim. Ele aprendeu que qualquer coisinha que acontece, ele fala, que droga, esse negócio, ele está toda hora reclamando da vida. É uma pessoa que precisa perceber que, de uma certa forma, ele está pecando no mundo da mente. Eu só não falo que é pecado mesmo, porque em nenhum lugar está escrito explicitamente na Torá que você não pode ter uma visão pessimista da vida. Óbvio que isso leva a muita coisa ruim, mas isso está escrito. A gente falou sobre a intenção, e aí até a gente chegou à conclusão que a intenção não contava tanto. Até você deu aquele exemplo, se fura o bolso e cai o dinheiro, como de tzedakah, mesmo se você não fez a tzedakah, sim, não queria fazer. E o inverso também era verdadeiro. Isso se relaciona um pouco com a intenção, o seu pensamento. Sim. Isso que a gente está falando agora. Então, aquele capítulo... Mas aí tá falando do contrário, né? Você está falando da contradição. Claro, e o judaísmo é isso o tempo inteiro. Quer dizer, não vou entrar nisso aqui agora, mas muitas vezes, por isso que eu sempre falo para vocês, eu acho que todo o papel, eu demorei muitos anos para chegar nessa conclusão, mas todo o papel de Hassidut e do judaísmo geral é dar um nó na tua cabeça até você perceber que, óbvio, que existe uma coisa muito além da razão. E eu percebo isso cada vez mais. Por um lado, você vai ver que ação é tudo. Por outro lado, você vai ver que intenção é tudo. É porque é no atrito que tem as verdades, entendeu? Quer dizer, claro que tem uma vantagem muito grande na ação e claro que tem uma vantagem muito grande na intenção. Por exemplo, tem lugares que ficam provando que Torá, o estudo de Torá vale muito mais do que o cumprimento das mitzvot. Daí você vai estudar outros maimarim que vai provar que o cumprimento de mitzvot vale muito mais do que o estudo da Torá. E tem lugar que vai falar que
tzadikim é melhor que balei tshuva. E tem lugar que vai falar que balei tshuva. Mas demora alguns anos, porque assim, eu vejo que muita gente tem medo de perguntar e fica fingindo que essas contradições não existem. Claro que existem. Quer dizer, eu cheguei a perceber, Baruch Hashem, cada vez, que existe uma resposta bem, que é o atrito com delicadeza que a gente falou, cada vez eu tô mais nessa vibe, porque eu tô percebendo assim, quando você se tem coragem de fazer o atrito, de perguntar, realmente, a Rafa perguntou, teve coragem. Mas aí você não desiste e fala, tá muito confuso isso aqui para mim. Talvez é nessa confusão que tem alguma verdade. Não vou entrar nela agora, mas assim, nesse capítulo, especificamente ele está falando do Rashá, ele está realmente te mostrando que de um certo aspecto, na intenção, apesar que ela é menos grave do que a ação, mas ela tem uma gravidade maior do que a ação, que é isso que eu estava explicando agora. Então, tem aspectos e tem aspectos. A gente não é tão linear assim, certo? Quer dizer, tem as coisas que a ação vai piorar, mas não vou entrar tanto, só não vou entrar nisso agora para a gente não sair do assunto. Anyway, continuando. Então ele fala aqui que os sábios disseram para a pessoa nem pensar, óbvio que é propositalmente, não é culpa da pessoa se cair um pensamento sem querer, ou se ele estava andando na rua e de repente ele viu alguma coisa. Mas se ele começa a pensar propositalmente num assunto assim, aí já virou responsabilidade dele. Óbvio que é super difícil uma pessoa conseguir controlar os pensamentos, mas dá. O Alter Rebbe acredita claramente, que a gente vai ver depois no Benoni, você tem, não importa quem, é muito doido isso, não importa quem é compulsivo, não é compulsivo, é ansioso, não é ansioso, é depressivo, não é... O ser humano, se ele quiser, é ele que manda aqui. É muito doido. Mas você pode perceber, se você resolver ler esse livro, você lê. Se você resolver ler esse livro, você lê. Se você quiser. Agora, assim, é muito difícil a luta mental, mas dá. Só estou querendo dizer, dá, e já que dá, é responsabilidade da pessoa. Continua o Alter Rebbe. Ou, por exemplo, que é uma hora apropriada para estudar a Torá, é um horário que ele poderia estar estudando o Torá. E ele desvia o seu coração para outras coisas, como está escrito no Pirkei Avot, aquela pessoa que está acordada de noite, acordou no meio da noite, e em vez de estudar a Torá, ele fica sem fazer nada. Por isso ele está falando, é um rachá de leve, pessoal, não fica... Mas esse aqui já é um nível de rachá que faz pecadinhos. É isso que ele está querendo falar. O rachá pecou. Esse que é o ponto. Ele fala assim, que qualquer uma dessas coisas que ele fez, e parecidas, ele é chamado de rachá. Naquele momento que o mal da alma dele sobrepôs, quer dizer, ele se fortaleceu e se investiu no seu corpo e fez a pessoa pecar e se impurificar. Vamos usar palavras literais, porque depois a gente pode interpretar dessa forma, mas é importante a gente ver como está escrito. Depois, essa pessoa, imediatamente, isso que é uma pessoa saudável, tá bom, pecou, imediatamente se fortalece o lado positivo da alma dele, divina, e ele se arrepende, e ele pede desculpas para Hashem, e Hashem perdoa ele, contanto que ele fez uma tchuvá correta, de acordo com a ideia dos nossos sábios no Talmud, que tem 3 tipos de tchuvá, como o Rabi Ishmael explicava, como está explicado em outro lugar, mais adiante no Tânia ele fala que tem 3 tipos de tchuvá. Se a pessoa transgrediu uma mitzvah positiva, algo que ele deveria ter feito e não fez, basta pedir desculpa para Hashem naquele momento e Hashem perdoa ele. Se ele fez uma mitzvah proibitiva, por exemplo, ele comeu comida não kasher, entendeu? Quer dizer, ele deixou, ele transgrediu o Shabbat, ou ele falou mal de alguém, ou ele roubou de alguém, etc. Nesse caso, ele faz tchuvá e Yom Kippur vai perdoar ele. Se ele fez... Quer dizer, eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas o que é o ponto? Se o cara fez tchuvá, Hashem perdoa ele. Quer dizer, o judaísmo acredita que tem erro e a pessoa levanta. Mas ele já é rachá. Depois tem um rachá que o mal se fortalece mais ainda e se investe não em um dos 3 vestimentos, nas 3 vestimentos, porque ele estava falando que é um cara que peca ou no pensamento, ou na fala, ou na ação. Agora tem uma pessoa não, que tanto o pensamento, a fala e a ação, ele tropeçou em pecados mais graves e mais constantemente. Isso acontece para ele de uma forma mais constante. E se você falou de pecados mais graves, tem níveis? Porque assim, tem lugares que está dito que todas as averot é igual, essencialmente elas são iguais, mas aqui, quando a gente fala de grave, é o castigo, quer dizer, o castigo que a Torá apresenta para cada averá, normalmente mostra o nível que aquilo te desconectou, digamos assim, naquele momento. Por exemplo, quando a Torá fala, para isso aqui tem pena de morte, então provavelmente é uma averá mais grave, entendeu? Isso é considerado uma averá mais grave, porque se tinha pena de morte ou tinha chicotada no tribunal, quer dizer que é alguma coisa que a pessoa se desconectava mais forte. Isso talvez que ele está se referindo, mas só não vou entrar em exemplos, né? Porque senão a gente vai... Agora, se ele fez uma coisa mais grave... Esse é o rachá completo? Não, tudo incompleto. Tá? Incompleto. Pessoal, essa pessoa, ele faz mais corriqueiramente. Porém, entre os pecadinhos ou pecadões, ele se arrepende
Ele se arrepende. Pega e ouve isso. Entre os pecados, esse cara se arrepende. O cara se arrepende todo dia. E vem pensamentos de tchuvá do lado positivo da alma dele, que tem aquele sentimento, pisei na bola. Porém, o fortalecimento do lado bom não tem força para vencer o mal e se separar completamente das suas transgressões, para realmente voltar atrás. E por isso disseram nossos sábios no Talmud, os Rechaim, eles estão cheios de remorsos, que são a maioria dos Rechaim do mundo, que eles têm um bom, então ele peca, faz chuva, essa é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas talvez se enquadram nisso, entendeu? Certo? Ou seja, não fiquem superiores, não fiquem assustados. Mas aí é uma chuva mesmo? É um nível mais... Isso que ele fala assim, não é uma chuva total, isso que ele fala, não é, porque ele não parou. Então, lembra que eu falei? Chuva é decidir que de agora em diante não vai mais. Mas claro que mostra que sobrou um lado positivo nele. Tanto é que ele tem esses sentimentos de boa intenção, pelo menos. Agora você vai ver o que é o Urachá completo. Agora vai chegar. Porém, alguém que nunca se arrepende, eu chamaria na linguagem de hoje psicopata. Não, porque é isso que eles falam, não é? Eu conheço você, Peggy. A gente pensa... Não, porque é muito louco isso. Se você pensar hoje em linguagem psicológica, né? O cara que ele não se toca que ele fez uma coisa ruim. E nem vem pensamentos de tchuvá na cabeça dele. Ele é chamado, que é uma grande, ele vai falar, é uma grande minoria. É uma grande minoria. Ele não sente culpa. Ele não sente culpa. Então ele fala que essa pessoa ele é chamada Urachá Veralô, Urachá mal mesmo, porque o mal da alma dele ficou sozinho dentro dele, porque ele se fortaleceu tanto sobre o bem, aí você vai falar, então ele matou o bem? Não. E aqui que vem um negócio que eu sempre penso sobre o psicopata, mas não vou dar shiur hoje sobre o psicopata. Mas, podemos dar, mas eu tenho minha opinião sobre isso. Assim, eu não consigo acreditar, como alguns psicólogos dizem hoje em dia, que o psicopata não tem solução, né? Porque falam isso em muitas... Porque assim, não se sabe a cura dele. Então, hoje em dia, os livros de psicologia falam assim, descobriu o psicopata? Fica longe. Não é? É o melhor que você pode fazer. Eu não estou discutindo com a pessoa, mas eu quero mostrar assim, quem acredita na Torá que todo judeu, toda pessoa tem livre-arbítrio, você não pode acreditar que o cara não tem, entendeu? Quer dizer, Hashem não mandou essa alma para o mundo só para infernizar a vida. Então, assim, eu posso até acreditar que não tem remédio, que não tem terapia, mas deve ter um nível de tchuvá muito profundo. É isso que o Alter Rebbe fala agora, que esse cara expulsou o bem de dentro dele, mas o bem continua pairando por fora dele. Por fora e dentro, óbvio que não estamos falando de localidade física, mas quer dizer, sobrou ainda alguma possibilidade desse cara recuperar o bem. E por isso disseram nossos sábios, olha a prova que ele traz e com isso ele termina o capítulo, uma coisa muito bonita. Onde tem 10 judeus, tem um minyan, tem Hashem lá. Mesmo que um dos 10 é psicopata. Olha que interessante, por que ele está falando assim? Você poderia falar, para ter minyan, você tem que ter 10 almas divinas lá. Como que vai ter minyan? Por isso que a gente sempre fala, o cara pode ser achar completo, ele conta para minyan. Por quê? Porque Deus está com ele mesmo que ele está nessa situação. E assim, talvez, agora assim, é muito interessante, eu só li o capítulo, agora eu vou ouvir comentários de vocês também, a gente terminou o Baruch Hashem, fizemos o capítulo inteiro hoje, só vou dar, ele é curtinho, Baruch Hashem, eu só quero falar agora alguns comentários e depois eu quero ouvir vocês. Comentário número 1. Eu pensei em algumas coisas que eu não estava vendo, eu não queria parar só para a gente não interromper. Alguma de vocês levantaram a questão sobre a palavra pecado, certo? Você falou que é uma palavra muito pesada. E eu acho que realmente a gente precisa começar a olhar um pouco o Urachá de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, primeira coisa, até claro, sem mimimi, que tem o certo e tem o errado. A gente não vai discutir isso. Quer dizer, a gente acredita na Torá, e a Torá, para nós, é o livro que Hashem nos deu, bem simplesmente falando, então lá está escrito o que é certo e errado fazer. A ação ninguém discute. A gente pode discutir a dificuldade que cada um tem para fazer aquilo, a gente pode discutir os testes, nunca julgar ninguém porque você não está na pele do outro. Porém, a ação é a ação. Não bate na costa da pessoa e fala, você está indo muito bem. Você não está indo muito bem, sério, você está fazendo uma coisa que Hashem está falando que vai te matar. Entendeu? Pensa dessa forma, a Hashem está te falando que esse caminho... Então, claro que se você gosta de alguém, você vai fazer tudo para trazer ele para o caminho. Agora, qual que é a forma? Pode ser através de uma palavra boa, pode ser às vezes através de uma bronca, pode ser, quer dizer, vai ter muitos mecanismos como você vai fazer isso. Porém, uma coisa que é muito legal da gente ver é cada vez mais perceber, e eu acho que na nossa geração isso combina muito mais, que a palavra pecado, ela nem... não significa mais muita coisa, né? Talvez até para muita gente. Por quê? Porque... Tá bom, e aí? Pequei, mas não estou sentindo nada. Eu comi aqui o Big Mac e estou numa boa. Quer dizer, onde se expressa que isso que eu pequei me afetou, né?
desculpa, me afetou de alguma forma. E aqui que eu acho que entra uma coisa importante que eu estou analisando, estudando com vocês de novo, é muito engraçado que parece que o Alter Rebbe nem está julgando muito o Rashá. Ele fala como se tivessem pessoas que por natureza são assim, você concorda? Porque você vê que até quando ele fala desse último Rashá completo, ele fala, e tem o cara que, ele nem fala que o cara virou assim por culpa dele, talvez não é nem culpa dele, já pensou nisso aqui? Porque, por exemplo, tem psicopata que já nasceu psicopata. Talvez, quer dizer, eu não sou o maior expert, mas assim, o cara nasceu com uma insensibilidade maior, o cara nasceu com uma certa, é muito grave, entendeu? Quer dizer, é muito duro, tem filmes hoje que mostram isso, alguém já viu aquele filme lá, muito assustador, vamos falar sobre Kevin, não é assim? Como chama isso aqui? É bem pesado, precisamos falar sobre, não assistam esse filme, ele ficou super famoso, mas assim, é um menino que nasceu, e desde pequeno, entendeu? A mãe ia trocar a fralda, o cara jogava o cocô na cara da mãe, quer dizer, ia mostrando que assim, até só, perceba que se você tem um filho desses em casa, não, mas daí você faz toda uma análise se era o comportamento da mãe que levou o filho a ser assim, se foi o comportamento do pai, é muito mexicano, e que no final, o cara entra na escola, igual alguns mexicanos americanos, vai lá, pega um arco e flecha que ele ganhou do pai, e tranca todo mundo no ginásio e mata. Quer dizer assim, coisas terríveis, não, super pesado isso aqui, mas assim, a questão Para mostrar alguma razão esse filme deve ter sido. Foi nos anos 80, porque... trabalha sobre a mãe. Fala um pouco, o que você acha? Justamente, eu não acho que a pessoa nasce. Você não acha que é de nascença, o que você acha? Eu acho que assim é o meio. Eu acho que a primeira infância é muito importante. Eu acredito na psicanálise. E eu acho que é o meio que transforma. Que pode transformar. Mas você não acha que pode ser uma mistura dos dois? Sempre? Pô, quer dizer, hoje eu cada... acho que pode ser algo assim, nato. Sim, eu não quis dizer que necessariamente nasce. Isso. Sabe por que eu falei, André? Porque eu falei, eu não quero nem dar opinião e conclusão sobre isso, quem sou eu? Mas assim, eu vejo, ouvindo daqui, ouvindo de lá, que já que tem opiniões que falam que é o meio e tem opiniões que falam que é de nascer, hoje cada vez mais se tende a dizer que é tudo uma mistura das coisas. Então, né, a neurociência fala que até o DNA da pessoa pode ser modificado com coisas que acontecem durante a vida e para a próxima geração ele já passa, tem toda uma ciência estudando isso hoje, que é uma coisa muito... Então eu acho assim, não importa quem é o culpado, pode ser que tenha ingredientes de nascença, pode ser que tenha ingredientes da família, claro que todo mundo vai se esforçar para que o filho não seja um psicopata, se Deus quiser. Agora sim, o Alter Rebbe está falando, mas existe uma situação que o cara tá assim, entendeu? Então eu acho que cada vez mais a gente precisa perceber, em primeiro lugar, a gente não resolve todos os problemas, eu estou cada vez mais percebendo, pessoal, assim, não é só porque eu estou querendo de jeito nenhum, sabe, tipo, passar a mão e amenizar, mas a gente tem que saber com a realidade que a gente está lidando. Vocês já perceberam? Vou dar alguns exemplos. No mundo de antigamente, não muito tempo atrás, quase que não se acreditava em doenças mentais. Ou a pessoa era doente fisicamente, aí vai, coitado, nasceu sem braço, nasceu sem perna, nasceu cega, Deus nos livre, todo mundo acorda, não é culpa dele, ou ele foi possuído pelo demônio, Quando começa a se estudar e perceber que existe pessoas que têm doenças mentais, e como a gente já falou, hoje em dia tem milhares de transtornos, quer dizer, quase ninguém se livra, e essa é a verdade, entendeu? Ou que você é bipolar, ou que você é um pouco depressivo, ou que você... e hoje em dia tem estudos que já conseguem até medir a tendência que cada pessoa tem para isso, e eu não estou rindo disso, eu estou querendo falar ao contrário, quer dizer, são tendências que a pessoa tem, apesar de ter talvez livre-arbítrio para controlar elas. Mas onde que eu estou querendo chegar? Vocês percebem o quão pouco nossa vida está nas nossas mãos? Cada vez eu percebo mais. Por exemplo, uma pessoa teve Alzheimer, que é uma coisa muito, muito forte hoje, que não tem cura. Imagina que o cara pode ter sido um grande rabino, o cara pode ter sido uma pessoa, sabe, a vida inteira, e ele, de repente, ele vai começar a falar nada com nada. Eu conheço famílias, tipo assim, que dá muita dor no coração, às vezes mais do que qualquer outra coisa, uma pessoa vê o pai ou o avô, sabe, tipo assim, falando coisas que dão vergonha em público, fazendo coisas... Mas por que eu tô falando? Uma coisa, tá bom, a gente fica triste em primeiro lugar de ouvir. Mas o segundo passo, depois de ficar triste, eu acho que a gente... Será que a gente não está entendendo a vida errada? E eu vou explicar para vocês por quê. Aquela pessoa que tem Alzheimer, ou aquela pessoa que tem alguma deficiência, pode ser que ele tem síndrome de Down e ele já nasceu assim, eles têm as deficiências dele, vou falar assim bem claro, reveladas. As pessoas que nasceram normais, e assim que eu estou cada vez mais, aí você trabalha às vezes com... Eu quero até ouvir vocês, mas assim, talvez essas pessoas, de alguma forma, elas estão aqui no mundo para mostrar... Dudu, você também é mexigre, não fica se achando muito normal. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A gente é tão limitado, a gente tem uma percepção da realidade tão enganosa, só que a gente finge bem. Tem aquele ditado que fala assim...
todo mundo é louco, mas tem aqueles que assumem, tem aqueles que fingem. Mas vocês percebem o que eu quero te dizer? Mesmo uma pessoa 100% na linha, tô falando uma pessoa que se comporta bem, uma pessoa que tá correta, uma pessoa que ele tá se esforçando para fazer tudo certinho. Ele criou um filme, uma ilusão na cabeça dele, para esse mundinho poder funcionar, mas ele é super mexicano, porque na verdade o mundo, ele tem muitas... Então eu comecei a ter mais empatia, de verdade, sabe, com velhinhos e com pessoas, e às vezes você fala assim, essa dor, eu posso dar um exemplo, meu avô era uma pessoa muito, muito próxima, sabe, a pessoa mais de boa que eu conhecia, assim, da Beitiacova, super fofinho, igual teu pai, você não sei conheceu o meu avô Alberto, e assim, aí no final, Baruch Hashem, ele viveu uma vida muito boa, ele teve milhares de operações, e sempre milagres, e se salvava. Nos últimos 2, 3, 4 anos, a memória cada vez pior. Aí eu ia na casa dele, e ele podia perguntar 25 vezes a mesma... Lógico que é uma dor, né? Porque você fala assim, o cara tão inteligente, fez empresas e fez não sei o que lá. Hashem, o que está acontecendo? Por que eu estou falando disso? Porque assim, quando é uma doença física, né? É muito dolorido, mas aí você fala, tá bom, não tenho braço, mas a cabeça está funcionando, o cara ele tá aqui com a gente. Quando você começa a ver que a pessoa... Aí, hoje em dia, depois de muitos anos, me veio, pelo menos para mim, me veio esse insight de eu começar a falar assim, claro que eu não sei porquê, claro que eu não sei explicar por que a Hashem está fazendo isso com a pessoa, mas de alguma forma aqui entra uma coisa muito forte de empatia de um ser humano para o outro, e quando a gente fala hoje de fazer atividades e voluntariado para pessoas com deficiência, igual a gente tem o Laço de Amizade, tem muitos outros, tem o Friendship Circle, tem vários que trabalham. O que a gente está falando? Na hora você, vou lá fazer um Hesed, tá bom, esse é o primeiro passo, mas depois você começa a pensar, talvez a criança de síndrome de Down, de verdade agora, está entendendo o que está acontecendo aqui melhor do que eu. Sabe que tenta entender, fala. Uma vez eu li um estudo sobre autistas. Boa. E era ligado ao judaísmo. E eles assim, falava que eles entendem o mundo melhor do que a gente. Legal. Tem coisas que pra gente não é revelado. Muito legal. Então, eles têm saiu agora, acho que muito mais forte. Você viu talvez até você saiba melhor que eu, de alguém famoso aí, que descobriu aos 60 anos que é autista. Você ouviu? O cara que descobriu um monte de coisas, descobriu que tem um autismo. Por quê? Porque isso que ele conseguia ter tão gênio era um autismo de leve, mas assim, ele tinha um autismo. Agora o outro tem autismo num grau que talvez ele não consiga conviver tanto em sociedade. Aquele cara que ganhou o prêmio Nobel, quando ele já estava doente, sabe aquele filme super bonito, alguma coisa do amor, como que chama? Era um professor de faculdade que ele começou a ter esquizofrenia. Ele estava dando aula e de repente ele achava que os nazistas chegaram correndo atrás dele, ele começava a sair. E o cara descobriu uma coisa, ele ganhou o prêmio Nobel. Mas assim, foi uma coisa, né? Como chama esse filme? Daí ele agradecia tudo à esposa dele, porque a esposa dele que não abandonou ele, na hora... uma mente brilhante. Uma mente brilhante. É mais um exemplo. Agora, o que eu queria trazer bem prático na nossa vida? Porque assim... Pessoal, eu falei exemplos assim, mais extremos, de Alzheimer, de não sei o que lá, mas o tempo todo, sabe, às vezes alguém da nossa família, alguém mais próximo, ele tá passando uma época da vida que ele só tá falando coisa mexicana. Ou às vezes a gente é muito vulnerável. Acontecimentos da vida externa e interna deixam as pessoas numa situação que elas podem mudar totalmente, como ela era na infância, depois como ela era na juventude, e beleza, entendeu? Quer dizer, não exija da gente e dos outros que tenha uma certa coerência, né? A gente exige, você 10 anos falava diferente, graças a Deus, hoje em dia eu penso diferente. Quer dizer, é aquela imperfeição que a gente estava falando, mas cada vez eu percebo mais que esse é o normal, entendeu? O anormal é a gente exigir um certo perfeccionismo, tanto da sociedade, assim, que ele não é verdadeiro, ele só vai fazer as pessoas sofrerem mais. Então, eu queria terminar isso, falar do síndrome de Down e de outros casos que eu vejo às vezes até no Espaço K, mas que é assim, às vezes essas pessoas estão te falando, relaxa, leva a vida mais de boa, porque assim, a gente não tem nem ideia do que realmente a realidade está falando. E aí quando você pega em Kabbalah, que explicar isso aqui muito claro, o nosso cérebro, que ele é muito limitado, ele tem o trabalho de filtrar a alma. A alma não consegue ser tudo o que ela é, por causa do nosso corpo, por causa do nosso cérebro. Às vezes, pessoas que elas não estão batendo muito bem, por isso elas falam mais as verdades na cara, por exemplo, é porque justamente que o cérebro deles, por algum motivo, não está funcionando tão bem, não é uma contradição isso que eu estou falando com a ciência, entendeu? Justamente porque o cérebro não está funcionando tão bem, que a alma dele está sendo mais transparente para o mundo. E isso é verdade, isso não é para passar a mão na cabeça e dar uma amenizada, quer dizer... Tenta lidar melhor com os mexicnes, tenta lidar melhor com... Por isso que tem uma parte do Talmud que fala uma coisa muito interessante, que a profecia vem para o mundo por meio de 3 pessoas. As crianças, os loucos e os velhinhos.
Olha que interessante. Porque você vê as crianças, né? Chega e fala na cara o negócio. Às vezes você deve ver mais do que eu, mas às vezes não parece que teu filho tem profecia, sabe? Ele vem e falou uma coisa, como você está sabendo? Mas quer dizer, justamente às vezes pela falta da capacidade intelectual, a pessoa consegue ter acesso a certas verdades. Então eu acho que assim, eu falo pra mim mesmo, porque eu sempre fui muito racional, muito assim, então eu falo, não tenho paciência de falar com alguém que não tá me entendendo. Eu tinha muito essa dificuldade, então, às vezes até tenho. Mas eu comecei a ver, e eu tô vendo cada vez mais, que se você tem um pouco de paciência e tenta escutar aquela pessoa, mesmo que ele não tenha todo o estudo que você teve, não tem toda aquela capacidade intelectual, ele vai te falar verdades que você não tem acesso. Que você não tem acesso, talvez porque você pensa demais, talvez porque você racionaliza tanto. Então, voltando para o Urachá, só quero voltar para o Urachá, eu já vou te ouvir. Mas só para conectar, o que eu queria mostrar do capítulo? O Urachá, seja de nascença, seja porque ele teve uma dificuldade, talvez ele teve um Yetzirará muito forte, talvez ele teve uma educação muito difícil, talvez ele teve... O fato é que ele está naquela situação. Claro que a gente vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa e tentar ajudar ele na linha, mas o julgamento ele não existe. O julgamento ele não existe porque aquelas falhas que aquela pessoa tem, normalmente vai estar demonstrando para você próprio, né, uma certa fragilidade e imperfeição do ser humano que é inata à nossa natureza. E assim que eu vejo um pouco o que o Alter Rebbe está falando, ele fala, tem uma categoria que chama Urachá. Ele vai lutar, mas você vê que ele vai cair, ele vai lutar, ele vai cair. Lógico que no próximo capítulo ele vai começar a falar que se o cara quiser muito de verdade pegar todas as forças da alma dele, ele pode virar um Benoni. Ele vai falar que todo mundo pode ser um Benoni. Mas você tem que entender que a capacidade mental e de força de vontade que uma pessoa tem para ele virar uma pessoa totalmente equilibrada e autocontrolada é algo... muito, muito difícil, mas a gente vai ver no próximo capítulo. Se você chega lá achando que isso é muito normal, chega uma hora que você fica com dó, você pode até ficar com dó, mas você não consegue se relacionar, você não consegue conversar, entendeu? Tipo, eu me lembro muito, no meu caso, com meu avô, e eu comecei a levar na brincadeira, eu comecei a achar engraçado responder pra ele 10 vezes, sabe, tipo assim, e quantas vezes eu não pergunto as coisas muitas vezes, sabe, você começa a perceber que a gente faz as coisas conscientemente, que às vezes... E aí você começa a entrar, sabe aquele negócio do bom humor? Mas volta ao negócio do bom humor, sério? Quer dizer, se você consegue levar aquilo mais na alegria e às vezes vai tampando as falhas da pessoa, certas vezes faz uma piada com aquilo que a pessoa falou, não sei, um palavrão, alguma coisa, mas você faz aquilo, quer dizer, é uma coisa difícil, mas de alguma forma, se a Hashem colocou no mundo, porque eu tenho muito esse questionamento, né? Por que a Hashem queria uma coisa, para mim o mais difícil é de deficiência mental, ou mesmo psicológica e emocional, né? Porque é uma coisa que afeta... E aí eu estava começando a falar antes que no mundo de antigamente não se acreditava, mas hoje em dia não tem um de nós que se salva, assim, entendeu? Porque uma pessoa vai ser uma coisa muito mais clara, mas assim, alguma coisa você tem lá dentro. E é um desvio muito forte, né? Quer dizer, uma pessoa que tem transtorno bipolar, por exemplo, é muito doido, porque o cara pode estar num dia totalmente normal. Hoje tem uma coisa chamada borderline, por exemplo, não tem uma... Eu já vi várias... É uma pessoa que pode... Ele super normal... De repente vira lobisomem. É como se fosse aquele filme, né? Quer dizer, de um dia para o outro, é aquilo que se chamava no mundo de antigamente, que está possuído. Mas agora imagina o filho de uma pessoa dessa. Sim. O que a pessoa faz? O filho dessa pessoa tem exatamente a vida que a Hashem queria que ele tivesse. Você está entendendo? Igual que você tem teu DNA, que você tem tua característica, esse é o pai e a mãe que esse filho tinha que ter. É esse o negócio, é isso que vem da emuná. Mas como eu falei, você não tem duas histórias da tua vida. Você só teve esse pai e essa mãe, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que aceitar, não no sentido de passivamente, porque você não pode fazer nada a respeito mesmo. A pessoa leva uma flechada diariamente, vamos dizer. Sim. Vai aceitar? Não é que vai aceitar. Deixa eu deixar bem claro. Eu apoio super, você sabe disso, a ciência, a medicina, os psicólogos, a psiquiatria. Tá todo mundo trabalhando. Se a gente consegue curar o Alzheimer, claro que não estamos falando, entendeu? Eu quero te mostrar. A gente faz o máximo para curar esses desvios. Mas enquanto eles existem, entendeu? De qualquer forma, não é que a gente... Tem duas formas. Uma é ficar... Eu vou te dar um exemplo que tem. Uma é você ficar falando... Tudo é por causa da mãe desse cara, tudo é por causa do pai desse cara, e por isso que ele é assim, e vamos tirar essas mães psicopatas. Enquanto você está falando isso lá, o filho está sofrendo igual, porque além disso que ele já tem as influências que ele teve do pai e da mãe, com você querendo ou não, pode botar o pai na prisão, não curou. Ainda mais, talvez ele vai ficar com ódio dos pais. Eu só estou levantando umas questões, né? Não estou falando, cada caso é um caso e não dá para generalizar. Mas é muito mais importante o filho entender que essa foi a história da vida dele.
por algum motivo, eu acho que nesse lugar a Hashem ajuda muito. Uma pessoa que acredita em Deus ajuda muito. Eu falei com um rabino, esse meu rabino de Nova York, ele trabalha com muitos casos muito mais graves disso que a gente está falando, tipo de abusos sexuais, que infelizmente, como eu já falei, acontece muito dentro da nossa comunidade. E aí eu vejo que ele, sempre que ele está falando uma aula, mesmo que não é sobre isso, ele menciona. Ele fala, eu sei que tem muita gente aqui, porque quando ele está falando que tudo que aconteceu é pro bem e tal, ele faz questão de fazer um parênteses, eu sei que tem gente aqui que sofreu coisas impossíveis de aguentar, e claro que as pessoas que cometeram isso têm as suas contas com a Hashem. Agora a questão é, por algum motivo, a pessoa passou aqueles traumas. Essa é a única história da vida dele. Ele não tem a história da vida dele que ele não teve o trauma, entendeu? Não teve, mas não poderia ter sido diferente, porque essa foi a única história que ele teve. Então, a única coisa que você pode fazer é pegar essa pessoa e falar assim, você é o melhor que poderia ter existido, porque tudo isso que você passou, a gente não sabe dizer o quê, mas você pode usar essa energia, você pode usar esse potencial para ajudar outras pessoas que passaram por isso. Eu posso falar de mim, cada um pode falar deles, mas hoje em dia, eu já falei isso para vocês, eu tento olhar que tudo que aconteceu na minha vida e que acontece na minha vida é para me levar a certas coisas que eu não chegaria nelas se não tivesse acontecido isso na minha vida. Ia ser mais bonitinho se não tivesse acontecido? Ia. E a gente nasceu para ser bonitinho? Com certeza. Para ser bonitinho, a Hashem não precisava do mundo. Isso pode ter certeza. Porque já era muito bonitinho. Quer dizer, de alguma forma, essas imperfeições da vida, eu acho... É legal que a gente está falando isso no capítulo do Urachá, porque foi a Hashem que criou o Urachá. E é isso que eu estava... Só para conectar sempre com o capítulo, mas eu quero mostrar assim, de alguma forma o Alter Rebbe está falando, tem pessoas que nasceram para estar ralando contra esses desvios o tempo todo. Então a gente tem que ter muita empatia. Isso eu estou querendo falar. Uma pessoa que ela tem, sei lá, borderline. Em primeiro lugar... Não adianta ficar falando na roda de amigos, porque ela é psicopata, porque talvez ela não é culpa que ela é. Entendeu? Quer dizer, e agora? O que faremos? Lógico que se é uma pessoa perigosa para a sociedade, talvez vai ter que ir para a prisão. Não estou indo contra. Lógico que se é uma pessoa, talvez não nível de prisão, mas talvez vamos ter que falar, olha, filhos, esses filhos têm que ficar um pouco fora de casa. Tem que ser super realista, eu não sou contra, quer dizer, tem que ser pé no chão. Mas agora, o outro lado, que é o de entender a pessoa, é muito louco isso, quer dizer, às vezes a Hashem criou naturezas de pessoas que a pessoa quase não tem controle realmente sobre seus atos quando ele está naquela situação. Eu não acho que ela não tem, porque eu faço uma mistura da direita com a esquerda, e é isso que eu tento fazer sempre, porque eu acho que a solução está um dia eu quero dar mais shiur sobre isso, mas assim, eu acho que tem um atrito aqui que você faz entre o entender a pessoa, mas ao mesmo tempo entender que ela tem solução. E aí é o ponto que eu vou mais, que eu acho que a religião pode ajudar muito a psicologia, que é falar assim, tá bom, você fez um diagnóstico perfeito daquela situação, mas se ele não pegar um algo mais, que seria a alma dele, que seria a conexão dele com a Hashem, e falar assim, eu vou conseguir, e óbvio que eu, de novo, não estou querendo dar uma de psicólogo nem nada, mas assim, dentro da terapia dele, ele vai ter um ingrediente a mais, que é ele falar o seguinte, se por um motivo a Hashem me criou desse jeito, que eu tenho um transtorno bipolar, que eu tenho depressão de vez em quando, e aí, de novo, o humor judaico. Eu vejo muito que esse humor judaico, ele pode ajudar na terapia, né? O Viktor Frankl, ele menciona um pouco na logoterapia sobre a questão do humor, que ele fala que pessoas no Holocausto, no campo de concentração, que conseguiam rir da própria... É uma coisa muito difícil, só o cara que estava lá, mas que eles contavam piadas entre si para se animar. Quer dizer, o humor judaico, não é piada. O humor judaico não é uma piada, é uma coisa muito séria. Porque é uma capacidade de você olhar de fora, é uma capacidade de você se desligar e você falar assim, não é possível que eu sou tão mexigno. Só de você falar isso, você já curou metade, você entendeu? Porque você não está, quando você está, uma vez eu estava falando com uma psicóloga, ela falou uma coisa muito interessante, acho que eu já falei uma vez numa aula. O que é o louco? O louco, porque não existe padrão de normal e louco dentro da psicologia, porque quem para decidir o que é normal? Você fala, sabe quem é o louco? Quem tem medo da própria loucura. O cara que ele tem medo que ele é louco, então ele começa a praticar loucura, acho que isso é mais linha psicanálise um pouco, mas ele começa a praticar loucura, porque ele já sabe que ele é louco, ele tem tanto medo que ele vai estragar tudo o tempo inteiro, que ele prefere fazer isso agora. Então na verdade, se você para de ter medo da tua loucura, você para de ser mexigno, entendeu? No momento que você fala assim, beleza, claro que a gente é um pouco assim. Então isso próprio faz você aceitar essa carga. Não estou falando que vai curar completamente, porque o que é curar? A Hashem te criou assim. Então, vamos finalizar, mas que a gente possa usar esse capítulo, claro que não é para falar mal do Urachá, nem pensar mal do Urachá, nem ficar depressivo, é para a gente perceber que cada um tem seu teste, tem alguns que pecam mais, tem alguns que pecam menos, todo mundo a gente vai ver semana que vem que tem o livro, semana que vem tem aula, só para finalizar, Ju, ele tem a capacidade de superar, mas enquanto você não superou, não cai na depressão, sabe que esse é o pacote que a Hashem te mandou, com tudo que você passou na vida, essa é tua luta, que só você tem o potencial para lutar ela, aceita isso com alegria, com bom humor, que a gente chega lá.